Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto Ninja Pervertido. Capítulo 201. Espere. Algo que Daiki disse há pouco tempo fez sentido para ela. Ele havia aludido a informações que tinha sobre Yagura que ele havia obtido através do Sanbi, e agora trazendo à tona Akatsuki. Ele sabia a verdade por trás de Yagura? Se o Sanbi estivesse realmente trabalhando com Daiki, isso significava que ele estaria a par de tudo que Yagura já soube também, e tudo que o Sanbi tinha aprendido sobre sua vila desde que eles começaram a criar Jinchuriki para ela no início de sua vila. Quanto ao resto, bem, Orochimaru os roubou em algum momento. Daiki continuou dando um suspiro irritado. Honestamente, esse cara é uma das maiores vergonhas da Folha. Pode demorar um pouco, mas eu vou cuidar dele no futuro também e pegá-los de volta para você. Mei pescou, deixando de lado os possíveis pensamentos sobre Yagura e Akatsuki. Essa é uma grande afirmação a se fazer, ela ressaltou. De fato, o Hokage afirmou que você tinha seu total apoio e autoridade para essas negociações, mas prometer matar Orochimaru entre todas as pessoas é um pouco demais, não? A confiança com que ele disse isso era muito atraente. Mas ela ainda tinha que se perguntar, de onde vinha tanta confiança para prometer tal coisa? Não é a autoridade do velho que estou reivindicando, é a minha, ele disse e Mei piscou quando a adolescente se inclinou sobre a mesa para segurar o queixo. Você está falando com a próxima na fila para ser Hokage, querida? Eu já fui escolhida para me tornar a Godame Hokage. Os olhos dela se arregalaram em choque. Hokage na sua idade? Ela não conseguiu evitar balbuciar. Se fosse verdade, ele seria o mais jovem Kage já sentado das 5 grandes nações, e um dos mais fortes e ricos de todos. Ela, é claro, sabia que ele era poderoso, sendo um Jinchuriki verdadeiramente perfeito. Isso sozinho trouxe à mesa. Mesmo Yagura não era um Jinchuriki verdadeiramente perfeito. Ele podia invocar todo o poder do Sanbi, mas ele não estava em plena cooperação com o Biju como Killer Bee estava com o Ashibi. Isso significava que sempre havia um choque de vontades, mesmo com o Sanbi subjugado que sangrava um pouco do poder total, e deixava Yagura sem a imunidade Genjutsu que o verdadeiro Jinchuriki perfeito tinha. Mas simplesmente ser um Jinchuriki perfeito não seria o suficiente para ser feito um Kage, muito menos da Vila Oculta da Folha. Yagura, afinal, era igual a ela, se não melhor, mesmo sem o uso de seu Biju. Isso significava que o próprio deus Shinobi considerava Daiki forte o suficiente para manter a posição de Hokage, mesmo sem o poder do Sanbi, e em uma idade tão jovem. É verdade que a Folha é conhecida pela quantidade absurda de jovens prodígios que eles produzem, mas isso está além disso. Seus pensamentos correram. Daiki, ao que parecia, era um indivíduo realmente notável. Isso é incrível, foi tudo que ela conseguiu dizer. Sim, eu sou muito bom, ele riu, soltando o queixo dela e sentando-se casualmente de pernas cruzadas em cima da mesa dela, olhando-a nos olhos. Eu teria que ser para ter uma chance com uma gata como você, afinal. Ele lambeu os lábios, e ao fazer isso, seus caninos afiados foram expostos a ela, dando-lhe um olhar quase poderoso e selvagem. Oh meu Deus! Ele parecia uma fera selvagem que queria devorá-la. E tão modesto também. Ela não conseguiu deixar de provocar. Ele apenas sorriu de qualquer forma. Além disso, eu sei onde o Rokubi Jinchuriki está também. Ele jogou outra bomba enorme nela e seus olhos se arregalaram mais uma vez. Embora eu prefira que vocês deixem o Rokubi em paz, já que eu e o Sanbi somos bons amigos e esse é um dos irmãos dele, eu não vou impedi-los também. Embora seja provavelmente do seu melhor interesse deixá-lo por enquanto de qualquer maneira. Ela disse, incitando-o a continuar. Embora fosse verdade que subjugar um Jinchuriki mesmo um não treinado poderia ser bastante desgastante em recursos e sem ela lá pessoalmente eles estavam sujeitos a perder pessoas durante a luta, e levaria ainda mais tempo e recursos para treinar um novo Jinchuriki, o benefício da dissuasão de guerra simplesmente superava essas perdas, por mais triste que fosse dizer. Eles precisavam de pelo menos um reforço em breve para afastar outras aldeias que achavam que eles eram um alvo fácil. Akatsuki Daiki disse simplesmente, você sabe o que eles estão fazendo? Eu não, Mei balançou a cabeça. O que eles tinham a ver com tudo isso? Eu sei muito pouco sobre eles além de serem um grupo mercenário e que eles foram contratados bastante pela Vila da Pedra. Malditos chorões de pedra. Mei foi pega de surpresa pelo súbito vitriolo venenoso no tom do garoto de repente enquanto ele cuspia para o lado em completo desgosto com a mera menção da pedra oculta. Ele balançou a cabeça, então encontrou os olhos dela novamente. A Akatsuki é composta por um grupo de 10, agora 9 ninjas desaparecidos da classe S depois que Orochimaru os traiu, e seu objetivo é a destruição das 5 grandes nações. Seu plano para realizar isso é o Biju. Eles planejam matar todos os Jinchuriki, roubar o Biju e me diga Mei, antes de agora você sabia que os Biju eram irmãos? Não, eu não fiz. Mei respondeu mesmo que sua mente. 9 ninjas classe S desaparecidos? E eles queriam o Biju? Se tal força atacasse a névoa, eles não seriam capazes de resistir a eles. Mas por que eles queriam os Biju? Certamente eles não achavam que poderiam se tornar seus Jinchuriki e controlá-los como quisessem? Mas por que mais eles os quereriam especificamente? Provavelmente não, eu só descobri através do próprio Sanbi, e é por isso que ele está disposto a me apoiar completamente. Daiki revelou e se inclinou para frente olhando absolutamente sério em seus olhos, perdendo o comportamento leve, confiante e sedutor que ele tinha antes, era uma vez. Os Biju eram todos um ser. Esse ser era chamado de Jubi, um monstro absolutamente imparável com todo o poder combinado de cada Biju e mais um pouco. Ele só foi parado no final, pelo sábio dos 6 caminhos ao lado de seu irmão igualmente poderoso, o Jubi, o lendário sábio dos 6 caminhos. O irmão do sábio todo-poderoso que também era tão poderoso. Acabei de saber de algo incrível e assustador, pensou Mei, impressionada. Supondo que fosse verdade, é claro.
Em seu leito de morte, para impedir que a besta se reformasse quando ele morresse, o sábio dos 6 caminhos dividiu o chakra do Jubi em 9 partes diferentes. Continuou Daiki, e criou a lua para selar seu corpo físico. Uma coisa tão fantástica. Ela tinha, é claro, ouvido que o sábio dos 6 caminhos havia criado a lua. A maioria das crianças tinha ouvido falar desse conto de fadas. Isso parece fantástico demais para ser verdade. Mei balançou a cabeça. O sábio era realmente um ser divino, não havia dúvidas. Mas criar a própria lua, como alguém conseguiria tal coisa? Não importa seu poder, confie em mim, é verdade. Daiki deu de ombros. A criação da lua foi feita por meio de um jutsu conhecido como Shibaku Tensei, uma técnica inata que é natural para aqueles que possuem o Rinnegan. O Rinnegan, o maior e mais poderoso, o mais lendário dos 3 grandes dojutsu, os olhos de um deus. E como você sabe disso? Meio questionou seriamente. Eu não quero te chamar de mentiroso Daiki-kun, mas essa história é fantástica além da conta. Eu assumo que isso é algo que você ouviu do Sanbi? E se ele estiver apenas manipulando você? O Rinnegan nunca foi visto por ninguém antes nessa era, e nós não temos provas de que eles sequer existiram. Preocupações válidas, mas acredite em mim, elas são reais. Ele riu, sem quebrar o contato visual com ela. Afinal, o líder da Akatsuki tem o Rinnegan. E bem, isso não mudou tudo? De repente muitas coisas começaram a se encaixar. Afinal, isso sempre a incomodou. Que tipo de pessoa tinha o poder de controlar um homem tão poderoso e poderoso quanto Yagura? Que tipo de pessoa tinha o tipo de poder necessário para distorcer completamente alguém como Yagura contra sua natureza? Mas se fosse alguém com os mesmos olhos do próprio sábio dos 6 caminhos, então definitivamente era possível. Capítulo 202. Há quanto tempo eles estão planejando isso? Mei não conseguiu deixar de se perguntar, em choque. Décadas mais ainda. Daiki suspirou, passando a mão pelo cabelo espetado. Eles estão nos bastidores atiçando as chamas da guerra entre todos nós eras. Eles querem nos manter fracos e uns contra os outros para quando estiverem prontos para colocar seus planos em ação. E é por isso que a névoa e a folha foram especificamente alvos. Suas sobrancelhas franziram. Eu poderia entender a folha. Você sempre defendeu a paz entre nós. Mas por que nós? Somos conhecidos há muito tempo como a névoa sangrenta por um motivo. Por causa de Yagura. Daiki deu de ombros, fazendo-a piscar, embora eu pessoalmente não goste muito do cara porque ele ainda forçou meu amigo a se submeter a ele. Ele era em geral um cara amante da paz, certo? E ele queria pressionar pela paz. Se ele tivesse a chance, provavelmente já teríamos sido aliados. E conosco aliados, a areia não ousaria forçar as coisas como eles fizeram agora, criando uma aliança tripla entre 3 das 5 grandes nações. Isso intimidaria Kumo e Iva à submissão, e teríamos sido livres como uma aliança para crescer mais fortes ao longo do tempo sem interrupções. Entendo. Mei mordeu o lábio, seus pensamentos correndo, mas como eles nos queriam fracos para seus planos, eles não podiam permitir isso. Então, em vez disso, eles miraram em Yagura e o colocaram sob alguma forma de genjutsu e o fizeram fazer o oposto completo e destruir tudo o que ele estava construindo. Tudo estava começando a fazer muito mais sentido agora. E isso trouxe um horrível buraco no estômago dela. Foi a mesma razão pela qual eles miraram na folha também e soltaram a Kyuubi. Daiki acrescentou. Alguém atacou a Jinchuriki anterior quando ela estava dando à luz, quando seu selo estava mais fraco e liberou a Kyuubi. No processo de lutar contra eles e selar novamente a Kyuubi, o 4º Hokage morreu e nós sofremos muitas perdas no processo, não apenas na infraestrutura da vila, mas também em muitas pessoas. Eles estavam por trás do ataque a Kyuubi e da morte do 4º Hokage, embora ela não estivesse tão surpresa quanto ficaria devido às revelações anteriores. Ainda assim foi incrivelmente chocante descobrir isso. Minato Namikaze era um gênio entre os gênios, e monstruosamente poderoso, capaz de matar 1000 ninjas de Iva em meros momentos com seu lendário jutsu Deus do Trovão Voador. As pessoas pensavam nele como a segunda vinda de Hashirama Senju e pensavam que se ele tivesse permissão para atingir seu auge, seria quase impossível para a Folha ser derrotada, mesmo que as outras 4 grandes aldeias ninjas se aliassem contra eles. Ele foi um dos poucos homens na história dos ninjas a ganhar uma ordem de fuga à vista. E pensar que a Akatsuki estava por trás de sua morte, assim como da manipulação de Yagura. Isso mostrou o quão insidiosos eles realmente eram, o quão longe seu alcance ia, e trouxe outra questão à sua mente. Você disse que tudo isso foi planejado para nos manter fracos em preparação para quando eles colocarem o plano em ação. Mei engoliu em seco. Você sabe quando eles planejam fazer isso? Eles já começaram, respondeu Daiki para seu horror absoluto. Eles já colocaram as mãos nos 5 caudas, não que os idiotas do rock tenham notado. Eles não dão a mínima para o Jinchuriki deles e não perceberam que ele foi sequestrado. Isso não foi bom, nada bom. Entendo, então é por isso que você quer uma aliança? Mei perguntou enquanto mais e mais coisas começavam a se encaixar, não apenas pelo possível backup, mas pela simples razão de garantir que você não tenha que se preocupar com o resto de nós quando tentar lidar com eles. É verdade, sim. Daiki riu um pouco, e era realmente um pouco reconfortante que ele ainda fosse casual sobre as coisas com tal discussão. Isso significava que ele tinha um plano de algum tipo, talvez vários. Ainda temos algum tempo, embora eles estejam se movendo agora. Eles não começarão a sair com força total por mais 2 anos ou mais, pelas informações que consegui reunir, supondo que ninguém os assuste e os faça agir antes disso. 2 anos, hein? Considerando tudo, não muito tempo. Mei fez uma careta. Você não pode nem garantir uma força capaz de esmagar um ninja classe S em 10 anos sem comprometer uma quantidade absurda de forças, muito menos 2. Sem a nossa atual falta de mão de obra, não posso garantir que ninguém além de mim seja capaz de lidar com sequer um de seus ranks, e se eu tiver que lutar contra 2,
É improvável que eu vença. Especialmente se eles fossem monstros como Kizami, e considerando que Daiki mencionou Orochimaru como um membro anterior, então com certeza cada um deles tinha que ser um monstro por direito próprio. E ela definitivamente conseguia entender por que Daiki a aconselhou a não enviar seu povo atrás do Rokubi Jinchuriki. Se eles o trouxessem ou mesmo apenas o Biju de volta, isso pintaria um alvo na vila. Sem nenhum Biju atualmente dentro da vila, isso significaria que grande parte da atenção da Akatsuki estaria focada em outro lugar que não eles. E eles definitivamente não conseguiriam lidar com um ataque de vários ninjas classe S como estavam agora. Seria o fim da névoa oculta. Tudo bem, você sozinho vale mais do que a aliança da equipe Skull. Além disso, será do nosso interesse ajudá-lo a recuperar sua força. E adicionaremos 2 ninjas de rank S às nossas fileiras nos próximos 2 anos, 3 se você ainda não contar Kakashi. Possivelmente 4 se outro der certo. E pelo menos um bando de elite Jounin, se eu tiver algo a dizer sobre isso. Sem contar você? Mei respondeu, erguendo uma sobrancelha para ele, enquanto tentava ao máximo conter seu próprio choque com a listagem casual de tal coisa. Deixando a questão de ataque Kakashi de lado, ainda seriam 2 classe S em que ele estava confiante, com um possível terceiro, e uma confiança em ninjas multiplicadores de nível Elite Jounin. Eu já sou classe S com certeza, ele riu, mas sim, no que diz respeito a esse nível, temos eu, o velho Sarutobi, o velho Danzou. A quem darei um chute na bunda se ele se arrastar novamente Jiraiya, Gai, que pode atingir esse nível com os 8 portões, e eu também arrastarei Tsunade de volta. Então, são 5 níveis definitivos de classe S, 6 quando tivermos Tsunade de volta. E assumindo que tudo funcione conforme o planejado, isso nos levará a 10 ninjas de classe S somente na folha. E 11 com você incluído, isso é novamente assumindo que você aceite a aliança. Então 9 classe S sem dúvida em sua mente pelo menos da folha. Outro possível. Aquilo foi uma força e tanto. Se ele acreditasse, e Mei realmente acreditou no jovem, então a folha já tinha começado a se recuperar da perda do quarto Hokage e mais um pouco. É verdade que Sarutobi Hiruzen estava ficando velho, assim como Shimura Danzou, mas nenhum deles estava perto da idade daquele velho gnomo indeciso Onoki. Então ela não duvidava que eles estariam prontos para o combate quando necessário. Desse ponto de vista, aliar-se à folha era a melhor aposta. Refugiar-se sob as asas de um titã até que recuperassem sua própria força seria uma ótima maneira de proteger a vila. E isso, claro, não levava em conta que se a Akatsuki tivesse sucesso, eles seriam destruídos de qualquer maneira. Então era do melhor interesse deles se unirem à folha. Antes que eu lhe dê minha resposta, Daiki-kun, há alguma outra revelação que possa abalar o mundo que você queira me contar? Ela sorriu lindamente para ele. Então, provavelmente seria um bom momento para fazer uma boa e velha estimativa aproximada de onde Madara e Hashirama estão. E lembre-se, as estatísticas não são lineares, então, tipo 200 em força, não significa 2 vezes mais forte que 100 em força e, na verdade, seria 4 ou 5 vezes mais forte, se não mais. Nome, Madara Uchiha sem olhos pós-ressurreição, quando ele lutou contra o Biju e Naruto, Sasuke, Gaara. Idade, capacidade de chakra, 50 milhões. Força, 810. Resistência, 825. Durabilidade, 830. Agilidade, 850. Taijutsu, 500 de 500. Ninjutsu, 500 de 500. Genjutsu, 465 de 500. Bukijutsu, 500 de 500. Controle de chakra, 475 de 500. Nome, Hashirama Senju, modo sábio. Idade, capacidade de chakra, 100 milhões. Força, 850. Resistência, 865. Durabilidade, 850. Agilidade, 800. Taijutsu, 500 de 500. Ninjutsu, 500 de 500. Genjutsu, 375 de 500. Bukijutsu, 480 de 500. Controle de chakra, 500 de 500. Então sim. Capítulo 203 e 204. Bem, além de ajudar vocês a se recuperarem, ajudar vocês se estiverem em apuros e recuperar essas espadas para vocês, há mais uma coisa. Daiki se virou e saiu da mesa, andando casualmente ao redor dela, mas esta não é uma oferta pela Vila da Névoa, é uma oferta para adoçar o acordo de mim para você. Ela cantarolou em curiosidade, mesmo quando ele andou em volta para ficar diretamente atrás dela. Ela não conseguia sentir o chakra dele, mas seus sentidos físicos estavam bem afiados o suficiente para sentir os movimentos dele atrás dela. Ele colocou as mãos gentilmente nos ombros dela, antes de deslizá-las pela frente e juntar as mãos sobre o peito dela. E ela estremeceu ao sentir os lábios do garoto tocarem a parte de trás de sua orelha. Você gostaria da juventude eterna? Ele sussurrou em seu ouvido, como se estivesse escondendo um grande segredo que somente ela deveria ouvir, embora eles fossem os únicos ali. O que? Juventude eterna. Ela piscou rapidamente. Era essa a oferta que ele estava dando a ela? Você tem o poder de fazer isso? Mei perguntou a voz baixa, quase um sussurro por si só, enquanto ela era pega no ritmo do garoto. Eu não tenho o poder de dar imortalidade, mas a juventude eterna está bem ao meu alcance graças àqueles idiotas da Vila dos Artesãos e do Sambi, ele continuou. Meu dojutsu é chamado de Shinkugan, e uma das habilidades que ele tem é transformar chakra em pura força vital, que eu não posso usar apenas em mim mesmo, mas dar aos outros. Com a quantidade absurda de chakra que eu tenho como um Jinchuriki, eu posso criar uma quantidade absurda de força vital. Como estou agora sem focar muito nisso, estou gerando aproximadamente 20 anos de força vital por mês passivamente para mim mesmo. Mas eu posso fazer muito mais com o tempo e o incentivo certo. Mei engoliu em seco.
Isso era algo certo. Isso ia muito além de mero incentivo. Ele sabia que ela estava preocupada com sua idade? Que ela era um bolo de Natal completo deixado na prateleira que nenhum homem jamais iria querer, condenada a ficar sozinha para sempre e nunca encontrar um homem que a amasse? E você está me oferecendo juventude eterna se eu concordar com a aliança com a folha? May respondeu, incapaz de esconder o tremor na voz. Excitação? Espanto? Choque? Ela não sabia dizer. Bem, seria uma pena afinal que sua aparência deslumbrante se perdesse com o tempo Daiki riu em seu ouvido, e isso a fez estremecer. Vou ser bem direto, May. Sabe qual foi a primeira coisa que pensei quando entrei nesta sala e vi você encostada naquela mesa? Não, ela lambeu os lábios, diga-me. Eu queria te dobrar sobre isso e te possuir, boba. Um suspiro saiu da garganta dela com suas palavras ousadas e grosseiras. Eu queria fazer você gritar meu nome até aqueles seus lindos olhos verdes rolarem para dentro da sua cabeça. E eu ainda quero fazer isso agora. May sentiu o calor subindo em suas bochechas, e ainda mais para baixo enquanto seu coração batia forte dentro do peito. Ela nunca tinha ouvido palavras como essas dirigidas a si mesma. Ela nunca teve alguém falando com ela assim. Nunca um homem demonstrou tanto interesse por ela. Nunca um homem a fez se sentir assim. Nunca um homem falou tão ousadamente sobre seu desejo por ela. Nunca um homem a desejou tão abertamente, e a quis da maneira que ela tão desesperadamente os queria. As mãos de Daiki se soltaram e ele a agarrou pelo braço, puxando-a para cima e então girando-a. Ela poderia tê-lo parado facilmente, mas não o fez e permitiu que o jovem e bonito garoto da folha a prendesse contra sua mesa. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com calor e desejo, um sorriso nos lábios, enquanto ela olhava para ele. Seus próprios olhos arregalados de choque. Seus lábios ligeiramente separados. Seu coração disparado. Sua pele formigando de antecipação. O calor dentro dela aumentando e queimando quente, o desejo sacudiu seu corpo. Ara, me dobre sobre minha mesa, hein? O ronronar que saiu de seus lábios era todo instinto. Suas mãos se levantaram e elas olhou atrás do pescoço do garoto. Sua decisão foi tomada antes que essa oferta surgisse, e com ela na mesa e nessa situação, tudo que ela queria sendo oferecido a ela? Tudo que ela poderia sonhar. Não havia como ela dizer não, talvez possamos falar mais sobre o que não seja nosso encontro. E então seus lábios estavam sobre os dela, o jovem ninja voraz da folha, prendendo-a contra a mesa enquanto ele conquistava seus lábios com os seus. Um mundo de novas sensações abalou May nos momentos seguintes enquanto sua boca era saqueada, sua língua conquistada, derrotada. Seus lábios estavam machucados e cedendo. Quando Daiki se afastou um minuto depois, as pernas de May quase tremeram e sua respiração ficou ofegante no peito. Bem, isso foi alguma coisa. May falou depois de um momento, sua língua percorrendo seus lábios e tentando, sem sucesso, conter um sorriso enquanto ela sustentava o olhar do garoto que a encarava, com um sorriso desafiador no rosto. As mãos dele, ainda apoiadas nos quadris dela, apertaram-na, antes que ele entrasse e pressionasse contra sua frente, e ela sentiu a nítida sensação de algo muito grande e muito duro pressionando seu estômago. É uma kunai na sua calça, ou você está realmente feliz em me ver? Ela ronronou, pressionando-se contra ele e permitindo que seus braços percorressem alegremente seu corpo, apertando seus ombros largos e seu peito rígido e poderoso. Mas como um canabo, ele piscou descaradamente. E ela engasgou quando as mãos dele deslizaram de seus quadris para segurar seu traseiro por trás e apertar sua bunda com força, uma risadinha alegre saindo de seus lábios. Então você está interessada ou não? Ele perguntou. E me curvar sobre minha mesa como uma vagabunda comum e não o Kaji que sou, ou a oferta ainda mais absurda de juventude eterna? Ela deslizou suas próprias mãos para baixo para retribuir o favor e agarrou suas próprias costas. Nossa, que firme! Como mármore. Um ruído apreciativo saiu de seus lábios. Sim, o sorriso de Daiki se alargou. Tão atrevido, May apertou sua bunda e estalou a língua. Antes de deixar seus pensamentos intrusivos vencerem e se inclinar para pressionar desleixadamente um beijo novamente na lateral de sua mandíbula. Ela queria lamber cada centímetro desse rapaz jovem, forte, bonito e lascivo, mas teria que se contentar com isso agora, parece bom demais para ser verdade. Acima de tudo, pelo que aprendi com você sobre a Akatsuki e a força de sua vila e claro, você mesmo, eu seria uma tola se não aceitasse a oferta de uma aliança. Ela admitiu. Ela passou a língua pelo comprimento suave do maxilar dele até a orelha, e fez algo que sempre sonhou em fazer com um amante jovem e bonito para chamar de seu. Ela pegou o lóbulo da orelha dele entre os dentes e mordiscou suavemente. A verdadeira questão é porque você quer adoçar o acordo comigo pessoalmente, ela sussurrou calorosamente em seu ouvido. Um sussurro leve e carinhoso que ela havia praticado inúmeras vezes apenas para essa situação. O que é que eu posso ter sozinha que você quer, para que você ofereça uma coisa dessas? Porque assumindo que o que ele disse fosse verdade, e ela honestamente não tinha razão para duvidar de suas alegações naquele momento, visto que ele estava pronto para provar isso aqui e agora, então o que ele estava oferecendo era algo completamente de outro mundo, algo pelo qual muitos estariam dispostos a entrar em guerra e sacrificar milhões sem pestanejar em sua ganância. A única coisa que você pode me dar, Daiki se afastou dos lábios para encará-la nos olhos, você mesma. Francamente, você sozinha vale muito mais do que a Vila da Névoa como um todo. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha com as palavras dele. Porra, que falador doce. Ou ela era tão pateticamente fraca a ponto de aceitar um elogio como esse? Sinceramente, ela não se importou. Ah? May levantou uma sobrancelha e mentalmente se deu um tapinha nas costas por não ter gaguejado. Não apenas na minha cama, ele riu antes de dar de ombros. Quero sua experiência e sua força ao meu lado também. Planejo viver muito tempo, como você sem dúvida pode dizer pela oferta que fiz. Ter você ao meu lado significa não apenas que terei talvez a mulher mais bonita do mundo em meu braço,
mas uma concorrente ao título de mais forte me apoiando também e garantindo que vençamos. Ele deu um beijo em seu nariz e revirou os olhos. É claro que uma aliança entre nossas duas vilas ajudará a aumentar a prosperidade de ambas, e isso é uma coisa boa. Ele ressaltou, mas aqui vai um segredo. Eu sou ganancioso e quero o melhor que este mundo tem a oferecer. Poder, dinheiro, entretenimento. E claro, mulheres. A Akatsuki e tudo mais no final são apenas solavancos na estrada. E uma vez que eles forem resolvidos, teremos todo o tempo do mundo para nos divertir. Vamos. Não ele somente, nós, plural. Significando ela também. Supondo que ela concordasse, é claro. Um pensamento me veio à mente. Isso é um pedido de casamento? Mei deixou escapar, antes que pudesse se conter. Sou um pouco jovem para me casar, Daiki riu, mas se é isso que é preciso, então não vou recusar se você aceitar. Sua mão saiu do traseiro dela e desceu pelo comprimento da coxa dela e subiu até a bainha do vestido de batalha, fazendo-a suspirar. Eu disse que todos os caras ao seu redor são idiotas por não tentarem te colocar em um lindo vestido de noiva branco rendado. Ficarei feliz em te colocar em um antes de arrancá-lo de você. Oh meu Deus, ele realmente quis dizer suas palavras, não foi? Seu coração pulou uma batida e ela sentiu suas bochechas corarem. Deus, ela queria apenas tirar as roupas daquele corpo deliciosamente musculoso e montá-lo cru agora mesmo. Então, o futuro Okage olhou diretamente em seus olhos. Que tal eu e você entrarmos em uma pequena aliança secreta entre nós dois por enquanto? Há muitos benefícios em estar sob meu comando. Achei que você me queria em cima da mesa? Mei retrucou, nem um pouco envergonhada pela forma como suas coxas se pressionavam, mas eu definitivamente posso ver os benefícios de estar embaixo de você também. Você definitivamente vai passar muito tempo comigo, isso é certo. O garoto quase gargalhou. Se não fosse pelo fato de Anko e seu pessoal estarem lá fora esperando por nós e ficariam desconfiados se demorássemos muito, eu te tomaria aqui e agora. Ele rosnou, levantando a mão e passando-a pelos cabelos dela quase possessivamente. Ela queria que ele a agarrasse e a arrastasse para fazer o que quisesse com ela. Infelizmente, seu dever como Kage vinha em primeiro lugar acima de tudo agora. Por mais tentadoras que fossem suas palavras, simplesmente deixar de lado seus deveres e fugir com ele, ela se importava muito com seu povo. Tudo bem, Daiki-kun, Mei cedeu com um suspiro, deixando de lado a aliança entre nossas vilas. Eu concordo com essa pequena aliança secreta entre nós também. Você terá que me informar completamente o que quer. Ele lançou-lhe um olhar estranho. Mas eu fiz, ele ressaltou você. Quero que você seja uma das minhas mulheres e me ajude a lidar com a Akatsuki quando chegar a hora, é isso. Ela piscou também. E ó, ele estava sendo muito literal sobre tudo o que dizia. Seu coração trovejou em sua chance. Era essa sua fase popular finalmente? Quais eram aquelas palavras temidas que inspiravam medo até mesmo nos 7 espadachins da névoa? Seria esta a verdadeira primavera da sua juventude? Ara, uma risadinha escapou de seus lábios e Mei sorriu para o garoto. Oh Daiki-kun, se ao menos estivéssemos realmente sozinhos agora. Você não tem ideia de como que você acabou de dizer me deixa feliz. Eu realmente deixaria você me dobrar sobre esta minha mesa e fazer o que quiser comigo, mas nós realmente não. Ele pressionou um dedo nos lábios dela e a impediu de falar. Não há chance de conseguirmos fazer agora, Daiki concordou. Antes que suas mãos encontrassem seus quadris novamente e ela de repente se viu erguida e seu traseiro depositado na mesa. Mas eu definitivamente posso te dar uma prévia decente. Ela sentiu o chakra fluir da palma da mão dele. E então uma brisa soprou em seu corpo e ela olhou para baixo e ficou boquiaberta. Seu corpo completamente nu, além das botas e da malha nas pernas, a encarava enquanto Daiki se abaixava, pairando sobre ela. Um olhar primitivo de pura fome foi direcionado ao seu físico nu, e pela primeira vez em sua vida, Mei se sentiu como uma presa diante de um predador. Capítulo 205. Você só pode estar brincando comigo. A voz e os olhos de Anko estavam cheios de pura descrença. Como diabos você conseguiu isso? Você ficou lá por meia hora no máximo. Eu podia literalmente sentir o cheiro que você estava perto de mim, garoto. Foi a primeira coisa que ela disse desde que deixaram a Vila da Névoa para trás. Ela não disse uma palavra sobre suas suspeitas, ou melhor, como Daiki bem sabia. O que ela sabia como verdade enquanto estava na vila e se reunia com o conselho da Vila da Névoa. Após suas negociações com Terumi Mei. Que não eram tanto negociações, mas ele brincando com a verdade das coisas que estavam acontecendo agora, se gabando e flertando descaradamente. Caramba, isso foi além de mero flerte, sem sutileza nenhuma. Houve um bufo no fundo de sua cabeça. Você não saberia o que é sutil se ele se aproximasse de você, te chamasse de fraco e quebrasse seu nariz. Isobu bufou. Bem, claro que não. Nenhum fracote chamado sutil teria a força necessária para quebrar seu glorioso e sublime nariz aprimorado. Quer dizer, você me ouviu dizer au, eu sou apenas diferente. Daiki sorriu presunçosamente para Anko. Depois de toda aquela merda que ela e o velho falaram para ele sobre estar em guarda por causa dos modos astutos de Sucubo da Mei, e ela praticamente assumiu a posição curvada sobre a mesa e se apresentou a ele como uma refeição madura, pronta para ele se banquetear. E Deus, como ele queria ter tempo, porque se tivesse ele passaria semanas se banqueteando com esse cara. Ele pensou que tinha visto o paraíso quando viu Anko nua e arou, mas o corpo de Mei levou o bolo. Ele não estava mentindo quando disse que ela era uma concorrente definitiva para a mulher mais bonita do mundo. Acho que te odeio um pouco, não vou mentir. Tipo, isso vai além do carisma, ou qualquer besteira assim. Anko balançou a cabeça. Ela se ofereceu para se casar com você, porra. A Mizukage. Para um pirralho como você. Depois de deixar você entrar nas calças dela e mastigá-la no intervalo de meia hora. Ela nem fez nenhuma exigência. Não é assim que as negociações devem ser entre duas vilas escondidas, especialmente das 5 grandes.
Sim, bem. Além da ameaça que ele próprio possuía e de convencê-la do poder de Konoha e de quantos ranks eles tinham ou teriam no futuro próximo se ele tivesse algo a dizer sobre isso, e da oferta da juventude eterna. O que mais o bolo de Natal definitivo deveria fazer além de aceitar? O mais engraçado sobre isso foi que depois que ele divulgou suas vantagens na luta de abertura da conversa, ele simplesmente começou a falar besteiras. Era hilário o que alguém podia dizer e sair impune, quando tinha poder e capacidade de reverter a idade e coisas assim. Sinceramente, ele não esperava que as coisas progredissem tão rápido, embora tivesse que admitir. Talvez pudéssemos usar isto, Isobu refletiu. Que eles podiam. Ele esperava que levasse alguns dias pelo menos. Mas como se viu, quando alguém recebia uma aliança com a vila mais forte, com o bônus adicional de receber ajuda ativa para recuperar seus maiores bens perdidos, até os velhos chatos eram rápidos em pular no trem da alegria. Na verdade, mesmo com o cair da noite, eles poderiam estar de volta a Konoha muito antes do amanhecer e ele ainda teria mais de 10 dias para treinar para os exames Chunin. Mas estar fora da vila com tempo de sobra apresentou uma oportunidade. Havia uma certa vila perto da Terra dos Rios, onde vivia um certo velho vilão doutor, chamado Shino. Com o Shinkuga, ele poderia facilmente roubar o método da técnica de reavivamento corporal. E bem em frente a ela, em uma linha reta que quase cortava a Terra do Vento, havia uma certa pequena vila civil da qual ele sabia que era um sujeito chamado Shira, o criador do método de respiração dos 7 céus, que novamente seria fácil de roubar com o Shinkugan. E estava diretamente na rota entre Suna e Konoha, o que seria na direção aproximada onde o corpo de Rasa estaria. Normalmente seria quase impossível encontrá-lo mesmo com isso. Mas com o Shinkugan e seu olhar telescópico, e seus clones, seria tão fácil encontrá-lo e colocá-lo em suas mãos. O único problema era Anko, ela definitivamente ficaria incrivelmente desconfiada. Se ao menos ele pudesse estar em 2. Ah, meu Deus, eu sou um idiota. Daiki revirou os olhos. Eu estava esperando para ver quanto tempo você levaria para perceber. Isobu bufou, divertido. Clones das sombras. As informações voltariam direto para sua mente quando fossem dissipadas, e o cadáver de Rasa poderia ser selado dentro de seu selo de força dimensional. Agora, para distrair Anko, ele decidiu, preciso de uma grande merda. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Não demorou muito depois de ter distraído Anko com maestria e saído de vista o tempo suficiente para fazer um clone das sombras e enviá-lo para fazer seu trabalho sujo, que eles finalmente voltaram a voar com seu jutsu misterioso do pavão mais uma vez e seguiram de volta para Konoha. No entanto, pouco depois de iniciarem o voo, um pensamento ocorreu a Daiki. Eu já estou fora da vila de qualquer maneira, ele pensou enquanto pairava acima das nuvens. Um desvio normal para visitar um amigo não seria suspeito ou um problema. Anko realmente não deveria ter problemas com isso. E fazia um tempo que ele não via Fu. Claro, eles conversavam praticamente todos os dias, mas eram conversas curtas e não como conversas normais e fluidas por causa da distância entre eles. Não seria uma má ideia, na verdade, Isobu cantarolou em concordância, e também não seria uma má ideia iniciar um diálogo com Shomei. E se Shomei estiver disposto, você pode manter um contato melhor com sua amiga através do mundo mental ao qual nós, bestas com cauda, estamos todos conectados. Ah, merda. Isso era algo que ele tinha esquecido completamente, como Jinchuriki, tanto ele quanto Fu estariam conectados através da rede mental. Seria muito mais eficaz do que enviar uma mensagem através de suas mensagens de chakra. É verdade, pensando bem. Um Jinchuriki só poderia ter acesso a esse plano subconsciente se estivessem totalmente conectados e trabalhando juntos, certo? Shomei era alegre, animado e despreocupado pelo que ele se lembrava, mas ele realmente concordaria com isso? E trabalharia junto com Fu? Improvável, pelo menos no que diz respeito a uma parceria semelhante à nossa atualmente, Isobu respondeu no entanto. O Jinchuriki não precisaria ser perfeito como você e Killer Bee. Isso é apenas para você entrar lá sozinho. Nós, Biju, poderíamos arrastá-lo para lá se quiséssemos. Estou confiante de que pelo menos eu posso convencer Shomei a fazer isso. Ele é o mais complacente de todos os meus irmãos, ficando atrás apenas de mim em ser o mais civilizado. Isso era bom saber e, na verdade, seria muito incrível. Isso significava que ele poderia praticamente ver Fu sempre que quisesse, contanto que pudesse convencer Shomei disso ou Isobu fizesse, pelo menos. Ainda assim, o mais civilizado? Daiki bufou, amigo, você não é civilizado. Você é sarcasmo em forma. Você me insulta constantemente. Ele provocou. Vagabundo, você adora. Isobu respondeu secamente. Sim, adoro muito, cara. Ele sorriu e concordou sem hesitação. Houve um suspiro da Biju. Verdadeiramente, este é um Jinchuriki de todos os tempos. Isobu lamentou. Vagabundo, você adora. Daiki sorriu. Infelizmente sim. Isobu disse inexpressivamente. Mais uma vitória para o grande Daiki-sama. Ei, Anko, Daiki falou um momento depois, olhando para a mulher que ele estava carregando pelo céu. Você se importa se fizermos um pequeno desvio antes de voltarmos para a Vila da Folha? Para que diabos? Ela grunhiu, tirando os olhos do horizonte expansivo para o qual ela estava olhando enquanto eles voavam, e para onde, afinal? A Vila Oculta da Cachoeira, ele lhe disse. Eu tenho uma amiga lá que não vejo há um tempo. Eu pensei que já que estamos fora da vila e fazendo um bom tempo, poderíamos parar por lá. Anko deu-lhe um olhar duvidoso. Você percebe o quão difícil é sequer ter acesso à Cachoeira Oculta, certo? A entrada para a vila deles é completamente escondida. Ela apontou. Não é um problema, eu sei onde fica. Além disso, eu fui quem matou o grande traidor deles que se tornou no Kennen e tudo mais. Então sou muito bem quisto lá. Ele respondeu.
Anko piscou. Agora essa é uma história que eu tenho que ouvir. Tipo, caramba, garoto, você nem se formou há 1 ano e já se envolveu em tantas coisas interessantes. Eu não me envolvi em tanta emoção em 5 anos. Imagine em menos de 1. Ela bufou, antes de repente estreitar os olhos em clara suspeita. Espere, essa amiga não é uma garota, é? Daiki deu de ombros de forma não comprometida e deu-lhe um sorriso maroto e misterioso. Pode ser, por quê? Anko revirou os olhos. Isso significa sim. Ela zombou. Sério, garoto? Se você precisa relaxar, eu estou literalmente bem aqui disposta. Não ter conseguido fechar o acordo com Terumi te deixou carente? Bem, sim, mas pela primeira vez ele realmente não estava pensando nisso. Claro, era fofa e exótica para caralho e se ela oferecesse, ela estaria na cama dele tão rápido que as pessoas pensariam que Minato Namikaze tinha ressuscitado. Mas ele realmente só queria ir vê-la. Não muito, mas ele sentiu falta dela e se sentiu meio mal com tudo o que estava acontecendo e não ter tido a chance de se encontrar pessoalmente novamente. Já que ele estava tão focado na rotina, ele nem sequer pensou nela quando estava solto na natureza antes, tão focado estava em sua busca por poder. Bem, para ser justo, você tinha acabado de me selar dentro de si naquele momento. E você praticamente teve um colapso subconsciente quando começou a entender o quão vasta é a diferença entre você e os verdadeiros monstros deste mundo, mesmo comigo te apoiando. Isobu interveio. Ele franziu o nariz. Ele não teve um colapso. Meio que sim, Isobu cantarolou, já passamos por isso, e eu entendo por quê. Mas como você já apontou antes, você projetou uma fachada confiante no início, enquanto agora você se aprofundou tanto nela que se tornou real. Uma transformação bastante fascinante, na verdade. Bem, ele não estava errado. Ele não pretendia fazer isso, mas estava meio feliz por ter feito. Antes, ele estava constantemente aterrorizado com o futuro. Agora, ele acreditava de todo o coração no futuro de ser capaz de superar aquele monstro, Madara Uchiha. Ele afastou esse pensamento por um momento enquanto respondia a Anko. Bom saber o quão sedenta você está por mim, sua vagabunda Daiki Ryu, mas não é sobre isso. Claro que minha amiga é fofa para caralho e eu totalmente pegaria, mas eu realmente só quero ir visitá-la. Faz um tempo que não a vejo. Você é capaz de funções humanas básicas assim que não envolvam seu membro? Anko perguntou duvidosamente antes de dar de ombros. Tudo bem, tanto faz. Você é o líder desta missão, pirralho, de qualquer maneira. O que você diz está valendo. Você terá que explicar isso para o velho, no entanto. E o que diabos é uma vagabunda? Eu sou capaz de não pensar com meu pau sim, por mais difícil que seja imaginar isso. E duro, ele bufou divertido. Não que você possa falar vagabunda. Você tentou me levar para a cama umas 6 vezes desde que esta missão começou e faz apenas alguns dias. E nenhuma vez eu caí em suas artimanhas de súcubo e seus peitões gordos. Você me chamou de vagabunda? Você percebe que eu só fudi com você, sim? Se alguém é uma vagabundo entre nós dois, é você. Mas sim, tenho que admitir, para o quão tarado você é, ela divagou. É meio assustador ver você se hiperconcentrar em treinar ou selar e merda e simplesmente ficar assexual completamente durante esse período de tempo. É antinatural. Isso é porque uma mera mortal como você nunca poderia entender a natureza divina profunda do relacionamento entre mim e a rotina sagrada. Daiki lhe disse com orgulho, estufando o peito. Estranho. Anko gargalhou. Estranho. Isobu bufou. O insulto veio em estéreo, mas como sempre, aquele que era um seguidor do único e verdadeiro caminho divino sagrado da rotina, estava protegido de tiros tão fracos. Com Anko a bordo, Daiki ultrapassou completamente a vila oculta da Folha e passou direto por ela, voando em direção às fronteiras no lado completamente oposto do país. Ele enviou uma mensagem a Fu no caminho para que ela soubesse que ele iria vê-la. A onda animada de balbucios que ele recebeu de volta foi tão cheia de palavras rápidas e guinchos de excitação e chakra, que ele foi momentaneamente sobrecarregado e quase caiu do céu. Tal foi sua surpresa. Bobo do Daiki. Mais treinamento era necessário. Como estava, já era noite avançada quando deixaram a vila oculta da névoa para trás e seria mais tarde ainda quando finalmente chegassem à vila oculta da cachoeira. E não era exatamente um bom momento para simplesmente aparecer em outras vilas ocultas sem avisar, aliados e bem respeitados ou não. Então ele decidiu que iria para lá logo pela manhã e deixaria Fu contar a Shibuki sobre sua chegada e avisá-lo com antecedência para esperá-lo. E enquanto isso, ele pousaria em Tanzaku-gai e descansaria pela noite. Talvez fosse a um cassino ou algo assim e trapaceasse para conseguir um bom e doce dinheiro. O poder de seu Shinkugan tornaria ganhar jogos de cartas e coisas assim muito fácil. Além disso, ele estava um pouco sem fundos no momento, ou pelo menos não tão bem de vida como estava antes, depois que ele comprou seu doce e adorável apartamento de Sasuke. O sabe, faz um tempo que não venho aqui, Anko cantarolou enquanto se aproximavam da extensa cidade de Tanzaku-gai por cima. A última vez que estive aqui, havia um perdedor tentando entrar na minha calcinha, tentou fazer isso através de jogos de azar. Eu o limpei e o deixei chorando grandes lágrimas de puta nojenta. Bons tempos. Não para aquele cara, ele tinha certeza. Agradável. Daiki bufou. Ele examinou a vila com seus olhos, a íris escarlate percorrendo a extensão de toda a vila com sua visão telescópica e procurando por qualquer lugar notável que ele. Seus olhos se arregalaram. Que porra é aquela? O quê? Anko olhou para ele. O que você viu? Uma porra de uma carga de chakra vindo de uma pessoa, ele respondeu, quer dizer, uma quantidade estúpida de chakra. A maior em uma pessoa que eu já vi fora do velho e de Jiraiya. Ambos tinham mais, mas esta pessoa tinha pelo menos umas boas 5 vezes o dele. Merda, algum Nukenin importante? Anko perguntou seriamente. Deixa eu ver. Daiki respondeu. Seus olhos fixos no prédio de onde ele podia ver a enorme assinatura de chakra vindo e permitiu que seu olhar se aproximasse e espiou através do próprio prédio para ver quem era o dono de uma fonte de chakra tão potente.
E então ele piscou ao se ver olhando diretamente para uma loira bêbada, voluptuosa e bonita com longos cabelos loiros amarrados em duas caudas na parte de trás, vestida com uma camisa de kimono cinza aberta na parte superior, exibindo um mar abundante de decote, e um casaco auriverde curto. Tsunade Senju. É a porra da Tsunade Senju. Ele ofegou, balbuciou deixando-o em sua surpresa. Espere, sério? Anko proferiu, antes de soltar um suspiro de alívio. Merda, isso é bom. Eu não estava nem um pouco afim de tangar com algum monstro de rank S agora. Mesmo que fosse, ele teria vencido de qualquer maneira. Bijudama surpresa era uma boa maneira de matar a maioria das pessoas. Havia apenas alguns monstros por aí agora contra os quais ele não tinha certeza de suas chances. Pelo menos aqueles vagando fora das vilas. Infelizmente, 3 daqueles que realmente tinham que morrer não seriam eliminados apenas por algumas bombas da besta com cauda surpresa. Não havia como ele pegar Orochimaru, Nagato ou Obito desprevenidos. Pelo menos não e matá-los. Inferno, a menos que ele pegasse Nagato fora da vila oculta da chuva, era literalmente impossível para ele pegá-lo de surpresa. No que diz respeito a ele era quase onisciente para qualquer um em sua vila pego na chuva. No segundo em que ele tentasse entrar naquele lugar e fosse tocado por uma única gota de água da chuva, ele seria descoberto e não conseguiria pegá-lo de surpresa. Apenas sua sorte eram aqueles 3 monstros que todos tinham que morrer para que ele lidasse preventivamente com a ressurreição de Madara e nunca tivesse que lidar com o maior monstro de todos. Assim que ele fosse forte o suficiente, todas as apostas estavam canceladas. Ele iria atrás de todos os 3 para cortar a ressurreição de Madara pela raiz de tudo, embora ele não estivesse colocando todos os seus ovos nessa cesta, porque se ele falhasse e Madara fosse trazido de volta, ele tinha que ser forte o suficiente para esmagá-lo. Mas se ele conseguisse e ganhasse de Nagato, então o Rinnegan de Madara pertenceria a ele, e ele poderia integrá-lo com Shinkugan usando seu selo de usurpação de linhagem junto com o Sharingan de Shizui. E ao contrário de Nagato, ele sabia que o Rinnegan era um Sharingan evoluído e como tal, ele sabia das outras habilidades contidas nesses olhos, como o poder de Madara sobre o tempo. Ele se perguntou distraidamente o que aconteceria se ele conseguisse evoluir a combinação do Shinkugan e do Sharingan de Shizui para seu próprio Rinnegan através de seus planos. Antes que isso acontecesse, e a absurdidade do que surgiria ao fundir o próprio Rinnegan de Madara com ele, Daiki quase estremeceu de prazer com o pensamento. Ele também precisava pegar o olho de Obito enquanto estava nisso, assim que matasse aquele idiota. Kamui era simplesmente uma besteira absoluta. Especialmente porque ele deveria ser capaz de regenerar seu outro olho para o conjunto completo e obter o lado ofensivo dele que Kakashi tinha. Então ele estaria em ordem, desde que ele não estivesse contra um monstro insano como o próprio Madara, Hashirama ou Kaguya. Mas ele estaria bem a caminho de superá-los naquele ponto com certeza. Vamos fazer uma visita a ela. Daiki sorriu. Ah, merda. Anko praguejou. Ele duvidava, mas um jovem podia esperar. Capítulo 207. Havia muito a ganhar aqui. Daiki os desceu do alto do céu, aterrissando no topo de um dos edifícios maiores da cidade, simplesmente para não chamar a atenção. Embora Ninja e Kunoichi fossem comuns, os voadores nem tanto. Juntos ele e Anko pularam do prédio, misturando-se à rua sem que a população notasse nada devido à sua velocidade pura, e seguiram em direção ao bar onde Tsunade estava atualmente enchendo a cara. Isso vai ser um desastre, Anko gemeu. Não vai, não seja tão dramática, Daiki revirou os olhos. Eu não estou sendo dramática, pirralho, estamos falando da Tsunade. Anko revirou os olhos de volta, ela é conhecida por seu temperamento insano. Sem mencionar seus seios absolutamente maciços e aquele lendário apelido de otária flutuando por aí. Se há alguém que não deveria falar com ela, é um maníaco tarado como você. Que rude. Bem, ela não estava errada. Justo, Daiki deu de ombros, concedendo. Mas honestamente, por mais incríveis que fossem os peitos dela, e ele tinha uma visão telescópica deles agora, como se estivesse bem na frente dela. Ele estava focado em outra coisa. Ou bem, ele estava definitivamente focado naqueles peitos absolutamente maciços. Como diabos eles eram tão firmes apesar de seu tamanho insano. Eles superavam tanto Mei quanto Anko em tamanho puro. Pelos céus, Agoromo. Por favor, nunca mais use o nome do pai dessa maneira. Ezobu cortou, inexpressivo, mas deixando de lado aqueles peitos incríveis por mais difícil que fosse. Ele estava muito mais interessado em algumas habilidades e jutsu que ela possuía do que em atingir sem sentido. Especificamente 2 jutsu dela. Sua técnica de força aprimorada por chakra e o distúrbio da via do corpo. Havia o selo da força de uma centena dela também, ele supôs, mas ele podia literalmente ver o próprio selo no topo de sua testa agora. Espreitar através da forma de diamante direto para a selagem compactada que o compunha, e ler seu conteúdo com um relance graças ao seu Shinkugan. Era um belo selo, mas nada que ele não pudesse replicar se fosse necessário. Na verdade, ele diria que seu selo estrela celestial era uma versão superior. Bem, ele adoraria colocar as mãos em sua técnica de criação e renascimento, mas ele de alguma forma duvidava que ela fosse se desfazer dela, mesmo com o que ele tinha a oferecer. Seus olhos se moveram de Tsunade para sua aprendiz sentada no canto da cabine em que estavam, com um olhar cansado no rosto enquanto se apoiava na parede, um porco vestindo pérolas e colete dormindo em seu colo. Shizune era muito ignorada, mas na verdade ela era muito gostosa, embora aquele kimono que ela usava não fizesse nada pela sua figura. Eles entraram no bar momentos depois, os ombros de Anko praticamente abatidos. Ele notou que Shizune não reagiu, mas os olhos castanhos de Tsunade piscaram para o lado um pouco enquanto ela os olhava de soslaio. Ela já os tinha sentido há muito tempo, hein? Isso era bom.
Ele ficaria desapontado se ela não os tivesse notado apenas por estar bêbada. Daiki acenou para o barman. Whisky para mim, ele disse, batendo no balcão. Ele não bebia álcool desde que chegou a este mundo, e raramente fazia isso no outro mundo antes que os dois se tornassem um. Mas nas poucas vezes em que conseguiu pôr as mãos em algum, sendo menor de idade, ele tinha gostado do whisky. Com quão forte era e a maneira como queimava sua garganta ao descer. O barman levantou uma sobrancelha para ele, um pouco jovem para algo assim, não é, garoto? Daiki deu um cintilar em sua bandana. Não, ele respondeu simplesmente e deu de ombros. Bem, tudo bem então, o barman assentiu. Qual tipo você vai querer? Havia tipos diferentes? Falha. Você falhou em ser legal. Isobu bufou. Ainda é um garoto no final, hein, Daiki? Acalhe a boca, como se você soubesse de alguma coisa também. Você é um demônio tartaruga gigante, Daiki bufou. Um demônio tartaruga gigante que é infinitamente mais sábio do que você. Isobu riu. Tudo bem. Apenas peça a ele um destilado da névoa com gelo. Por que diabos Isobu sabia marcas de uísque? Destilado da névoa com gelo, Daiki, no entanto, disse em voz alta, recebendo outro aceno do barman que se virou, pegando uma garrafa da prateleira de cima atrás dele, e tirou uma bandeja de gelo. Lembre-se que tive vários hospedeiros nos últimos quase 100 anos desde que a Shirama Senju me gankou, como você diria. Muitos deles recorreram ao álcool para afogar suas tristezas de suas situações, Isobu explicou. Enquanto o barman enchia o copo cerca de um quarto do caminho e jogava alguns cubos de gelo no copo também. 600 riu, o barman disse, colocando a bebida na frente dele. Certo, obrigado, Daiki assentiu, colocando a palma da mão no balcão ao lado do copo, antes de movê-la para pegar o copo de uísque. O dinheiro sentado onde sua palma estava anteriormente. Caramba, eu sou legal, Daiki resistiu à vontade de sorrir enquanto o barman olhava para o dinheiro com surpresa e confusão. Prestidigitação com seu selo da força dimensional. As senhoras adoram. O que não vai pegar um para mim? Anko perguntou enquanto ele o levava aos lábios e bebia. Queimou todo o caminho. Você é uma garota grande, compre um você mesma, ele sorriu, fazendo-a revirar os olhos e fazer beicinho. Era um bom visual para ela. Ele se virou então e encontrou os olhos de Tsunade, e ao fazê-lo, ela bufou, revirando os olhos em clara irritação. Ela já sabia que eles estavam aqui por causa dela, ele supôs. Embora, ela provavelmente pensou que eles estavam em uma missão, enviados para encontrá-la sob as ordens do velho terceiro. Que pena para ela, era um Hokage completamente diferente que queria falar com ela. Ou bem, futuro Hokage, mas ainda assim. Capítulo 208. Ele se aproximou, mas antes que pudesse sequer abrir a boca, Tsunade estreitou os olhos. Não estou interessada no que quer que Sarutobi-sensei tenha a dizer desta vez também. Ela o cortou antes que ele pudesse falar. Vá embora de volta para Konoha, garoto, e diga àquele velho fóssil para me deixar em paz, eu não vou voltar. Shizune ao lado dela estremeceu, e Anko ficou tensa atrás dele. Que bom que o velho não me enviou então, hein? Daiki deslizou para o assento oposto a ela casualmente, sem se importar com a atitude dela. Isso vai dar horrivelmente errado, ele ouviu Anko murmurar, mas ela se sentou ao lado dele de qualquer maneira, deslizando para o outro lado em frente a Shizune. Tsunade levantou uma sobrancelha para ele, antes de desconsiderá-lo completamente e olhar para Anko. Eu te conheço, você é aquela pirralha que costumava seguir Orochimaru. Anko fez uma careta, eu não seguia, ele me escolheu como sua aprendiz, ela corrigiu, irritada. Tsunade respondeu sem rodeios, então, o que é? Vá direto ao ponto para que eu possa voltar a ficar bêbada. É happy hour, e estou querendo ficar muito feliz para esquecer todo o dinheiro que perdi antes. Resolva isso com ele, Anko suspirou, cutucando Daiki com o polegar, ele é o responsável pela missão, não eu. Tsunade piscou lentamente antes de bufar, este pirralho presunçoso com um rosto que realmente parece merecer um soco. Ela riu, antes de olhar para ele com diversão condescendente, isso deve ser bom, quem diabos é você, garoto? E o que diabos você quer comigo? Sabe, o rosto dela estava realmente merecendo um soco agora também. Meu nome é Daiki Yurei, mas você pode me chamar de Daiki-sama. Daiki sorriu para ela, bebendo seu uísque e batendo o copo na mesa e se inclinando para a frente. Nós não esperávamos encontrar você no nosso caminho de volta para Konoha, mas que sorte a nossa, hein? Tsunade piscou, genuinamente surpresa por um momento com sua bravata, garoto. Você tem alguma ideia de com quem está falando? Sim, eu tenho, Daiki deu de ombros, mas você claramente não tem ideia de com quem está falando. Então eu tomaria cuidado com a sua boca antes que a sua bunda falida assine um cheque que claramente não pode pagar, não a menos que ela quisesse se desculpar rebolando essa bunda para ele. Seu pirralho presunçoso, Tsunade rosnou, bebendo seu próprio copo de saque antes de batê-lo na mesa, me ilumine, por que você não? Quem você pensa que é para se achar tanto, e por que você está aqui me incomodando, Daishi o que for? Eu sou o escolhido para me tornar o quinto Hokage, para assumir o lugar do velho. Daiki abriu os braços e recostou-se na cadeira da cabine presunçosamente. E estou aqui por um motivo simples. Para dizer para você levar sua bunda de volta para a vila, ou quando eu for Hokage, eu a declararei uma ninja renegada. O velho lhe deu tempo suficiente para lamentar, supere essa porra logo. Talvez fosse o uísque. Talvez fosse a personalidade irritada dela. Talvez fosse a própria personalidade arrogante dele. Talvez fossem os três. Seja o que fosse, quaisquer planos de suborná-la foram para o espaço, e ele não ia aturar nenhuma das suas insolências. Sério, quem diabos ela pensava que era? Deixar a vila por mais de uma década porque seus entes queridos morreram. Pobre coitada. Ninguém mais teve a chance de se afastar como ela fez porque sofreu e estava de luto. E de agora em diante nem ela. Anko cobriu o rosto ao lado dele, enquanto ele viu o queixo de Shizune cair, os olhos se arregalando em descrença com o que ele acabou de dizer. Tsunade, por outro lado, olhou para ele inexpressivamente por um momento. E então seus olhos incendiaram em fúria e ela se levantou. O que você acabou de me dizer, seu pirralho?
Ela rosnou, chakra borbulhando e se contorcendo sob a superfície de sua pele. Ele podia vê-lo com seus olhos, como um oceano agitado prestes a explodir em um tsunami de raiva e poder. Você espera que eu acredite que algum bastardo desconhecido como você, de quem eu nunca ouvi o nome, será o próximo Hokage? Anko suspirou, ele meio que é. O velho terceiro o escolheu especificamente para ser o Godame, e ele provavelmente receberá o chapéu dentro de um ano. Daiki na verdade não esperava que Tsunade caísse na gargalhada. Aquele velho fóssil realmente perdeu a cabeça, hein? Ela gargalhou, mas a fúria em seus olhos estreitados ainda queimava enquanto ela mantinha seu olhar. Uma coisinha como você? Suas bolas já caíram, garoto? Daiki empinou o queixo. Por que quer testá-las? Ele arreganhou os dentes. Suponho que não me importaria de fazer você apreciar a vitalidade de um jovem ninja, mas isso não vai te livrar de voltar para a vila. Tsunade rangeu os dentes em fúria. Tudo bem, chega seu punk, ela rosnou, os dedos cravando sulcos na mesa de madeira grossa como se fosse feita de manteiga lá fora. Agora, vamos ver o quão grande é a sua boca quando eu esmagar sua cabecinha presunçosa. Você gostaria, sua decadente? Daiki se levantou e estalou o pescoço. Eu fiz seu ex-companheiro de equipe traidor e perdedor pálido correr para as colinas não faz muito tempo. Eu não me importaria de ir 2 em 3 em detonar o chamado Sannin lendário. Esta era uma boa chance, na verdade. Uma chance para ele testar o quão longe ele havia chegado até agora. Os olhos de Tsunade se apertaram, mas ela apenas zombou em resposta. Muita conversa para um pirralho que vai molhar a fralda em breve, ela disse, antes de marchar para fora do bar. Tem certeza de que não será uma velhinha molhando a fralda em vez disso? Daiki respondeu seguindo atrás dela, avaliando sua bunda mesmo enquanto trocava farpas. Caramba, ela tinha um traseiro grande, redondo e gordo com certeza. Ele podia definitivamente entender por que Jiraiya sempre queria pegar isso. Que pena para ele, seria ele detonando aquela bunda gorda esta noite. Embora provavelmente não da maneira que o invocador de sapos jamais quis. Capítulo 209. Ele foi conduzido para as largas e empoeiradas ruas e se viu parado em frente a Tsunade. Nota para mim mesmo, quando eu me tornar Hokage e apertar as coisas, trabalhar na infraestrutura também. Nem mesmo uma maldita calçada em uma cidade como esta, Daiki pensou, braços cruzados, antes de lançar seu olhar para Tsunade e revirar os olhos, aqui, no meio da estrada, fora do bar? Você está falando sério? Você já não tem dívidas suficientes? Tsunade bufou, cerrando um punho e estalando audivelmente os ossos dos dedos. Não se preocupe, pirralho, isso não vai durar o suficiente para acumular algo sério. Ela retrucou, além disso, depois que você acordar da cratera em que vou te deixar e rastejar para fora dela com sua pequena bunda magricela, você pode pagar por isso. Pense nisso como uma recompensa por falar demais e por eu não te matar pela sua audácia. Tsunade-sama. Shizune gritou da lateral na entrada do bar ao lado de Anko. Você não pode estar considerando isso seriamente. Ele é apenas um garoto. Ele é um pirralho arrogante, Shizune. E pense nisso como eu ensinando uma lição para o futuro. Tsunade bufou. Não se preocupe. Eu serei legal o suficiente para curar seus ossos quebrados quando terminar com ele. Não posso ter aquele velho fóssil ficando agitado comigo por bater no seu novo projeto de estimação fracassado. Daiki colocou uma mão no pescoço e deu um pequeno puxão para o lado, um estalo ecoando. Então fez o mesmo com o outro lado. Não se contenha por minha causa, ele bufou. Você não é Kunoichi o suficiente para limpar minhas botas hoje em dia. Isso vai acabar rápido e você aprenderá que o mundo seguiu em frente e ser um do Sannin não é nada especial hoje em dia. Especialmente não uma ex-estrela decadente que provavelmente não treina há mais de uma década. Tsunade rosnou com sua resposta. Você quer apostar, seu pirralho? Ela mordeu. Na verdade, não. Daiki encolheu os ombros casualmente. Primeiro, com todas as dívidas que você tem, você sequer tem algo que vale a pena apostar além do seu corpo? E segundo, eu me sentiria mal aceitando uma aposta tão facilmente vencida. Meu Deus, pirralho, Anko murmurou, cobrindo o rosto de lado. Os olhos de Tsunade se inflamaram de fúria, mas em vez de retrucar, seu busto abundante arfou enquanto ela respirava fundo, antes de expirar. Você disse que é o próximo na linha para ser Hokage, hein? Ela ficou estranhamente calma, alcançando seu decote e puxando um familiar colar de cristal verde brilhante. Vamos colocar seu dinheiro onde está sua boca. Se você vencer, você pode ficar com este colar. Ele foi feito pelo próprio primeiro Hokage e nem mesmo 3 montanhas de minas de ouro poderiam comprá-lo. Ele não tem preço. E se eu vencer, levarei todo o seu dinheiro. Isso ele não esperava. E ele poderia usar isso. O colar de Hashirama, hein? Ele ponderou abertamente, ele sorriu. Tudo bem, eu topo. Vamos jogar assim então. Se você vencer, eu te darei algo muito melhor do que meu dinheiro. É mesmo? Tsunade levantou uma sobrancelha. E o que um pirralho como você poderia ter de tão valioso? Daiki apontou para seus olhos. Meu doujutsu é chamado Shinkuga. Ele me permite converter chakra em pura força vital, entre outras coisas, e eu posso transferi-lo, ele disse. Lançando sua isca, tenho certeza que você pode entender o que isso significa, mas eu vou resumir. Eu posso devolver sua juventude a você com chakra suficiente. Me vença, e eu a devolverei ao seu auge. Ele não era Naruto, que podia usar o jutsu da lábia em pessoas como Tsunade para fazê-las acreditar nele, mas ele tinha suas próprias maneiras de fazer as coisas. Para uma mulher como Tsunade, que estava consciente de sua idade agora, isso era isca suficiente para fazê-la segui-lo de volta. E o melhor de tudo era que era algo que ele faria de graça, de qualquer maneira, caso ela voltasse permanentemente para a vila. Droga, nem só ela, mas Jiraiya, os companheiros de equipe do velho, até mesmo Danzou. Ele os devolveria ao seu auge físico. Os olhos de Tsunade se arregalaram minimamente, eu vejo. Ela mordeu o lábio e não negou suas afirmações, o que era interessante. Ela sorriu bem, isso ficou interessante.
Venha para cima então, pirralho, eu vou acabar com isso rapidamente e receber meu pagamento. Quem dera, o sorriso de Daiki se alargou e ele cerrou os punhos. Ele puxou a quantidade mais básica de chakra de Zobu, apenas o suficiente para mudar seus olhos, enquanto ao mesmo tempo ativava seu selo estrela celestial. Seus olhos ondularam enquanto padrões familiares de tatuagem de relâmpago se espalhavam por sua pele. E então o relâmpago surgiu em existência ao redor dele enquanto ele ativava seu modo chakra de relâmpago. E então Daiki se moveu e desapareceu. Os olhos de Tsunade se arregalaram quando ele apareceu na frente dela no que pareceu ser um instante, um punho indo em direção ao seu rosto, o outro mantido ao seu lado. Para seu crédito ao seu título, mesmo fora de forma, ela reagiu, o punho disparando com chakra e atacando em direção ao rosto dele. Uma onda de choque rompeu de seu punho fechado e seu momento se transferiu para um giro e ele atacou com um chute que a atingiu na lateral. Tsunade grunhiu quando o chute dele a levantou do chão e a enviou voando, esmagando-a direto pelo ar por cima dos edifícios ao redor deles. Correndo as mãos através de selos manuais ofuscantes, Daiki apontou 2 dedos para ela, estilo relâmpago, falsa escuridão. Ele declarou, uma maciça lança de relâmpago irrompendo de seus dedos e disparando em direção a Kunoichi no ar. Com isso, ele havia assassinado facilmente o ninja foragido Rank apenas alguns dias antes. No entanto, com seus olhos, ele pôde ver Tsunade, segurando sua lateral em choque, apenas estreitando os olhos. Uma lâmina de chakra ondulando ao longo de sua mão e ela cortou, partindo a maciça lança de relâmpago ao meio e deixando-a passar ao redor dela como água. Parece que um Sannin era um Sannin no final. Fora de prática ou não. Capítulo 210. Não importa. Daiki se lançou atrás dela, um raio de relâmpago, girando em sua direção em um virar frontal zumbindo como uma serra circular e atacando com um chute por cima da cabeça, trazendo o calcanhar para baixo em direção ao topo de sua cabeça. E então mudando seu momento mais uma vez com uma explosão de seu selo força dimensional, a onda de choque o virando completamente de girar verticalmente para horizontalmente. Os olhos de Tsunade se arregalaram novamente em percepção em um momento dividido, seu braço subindo e bloqueando o golpe. Mas isso não impediu que o chute aprimorado por relâmpago a jogasse de volta para os arredores da cidade com um estrondo trovejante. Daiki aterrissou atrás dela um momento depois, braços cruzados enquanto ele olhava para a cratera em que ela estava ajoelhada. Então você não é só conversa. Tsunade comentou distraidamente, sacudindo a mão. Seu casaco verde havia sido completamente vaporizado e o braço com o qual ela bloqueou estava descolorido com hematomas. Ela se levantou, completamente imperturbável, e sem sequer fazer um selo manual, o chakra verde cintilou ao redor de seu braço, curando-o em um piscar de olhos. Você achou que o velho me faria o próximo na linha para ser Hokage se eu fosse? Daiki retrucou. Mesmo que estivesse um tanto impressionado, apesar de si mesmo. Entre sua forma Jinchuriki base, o modo chakra de relâmpago e o selo estrela celestial, ela foi capaz de acompanhar, mesmo estando fora de forma. Não querendo se gabar, mas nem mesmo o velho o havia levado na brincadeira durante suas lutas quando ele ia tão longe. E o velho definitivamente não estava fora de forma, apesar de sua idade. Suponho que não, outro doido nasceu, hein? Tsunade bufou. Interessante, no entanto, essas marcações se parecem exatamente com o ridículo selo amaldiçoado de Orochimaru, e se não estou errada, esse é o modo chakra de relâmpago do Raikage. Como você conseguiu pôr as mãos nisso? Eu tive um encontro com seu companheiro de equipe perdedor, como eu disse, e repito, ele é um perdedor. Livrar-se dos problemas com o selo amaldiçoado foi fácil para um não perdedor como eu. Eu fiz meu e o melhorei, ele se gabou. E quanto à técnica do Raikage? Eu li sobre ela, achei que seria útil e fiz engenharia reversa após algumas semanas. Simples assim. Sabe, você fala tanta bobagem tão casualmente, que às vezes eu acho que você realmente acredita em suas próprias histórias inventadas, Izobu comentou, divertido. Outro doido prodígio monstruoso, não que isso importe, Tsunade disse, balançando a cabeça, você deveria dizer ao velho para desistir de te dar o chapéu. É uma sentença de morte, garoto. Além do velho, todos os outros que almejaram aquele chapéu ou o usaram morreram jovens. Isso ele não esperava. Daiki deixou as palavras dela pairarem no ar por um momento antes de levantar uma sobrancelha, e ele bufou. Essa é simplesmente a vida de um ninja. No segundo em que você coloca a bandana, você sabe que sua vida estará em jogo. E qualquer um que almejasse ser Hokage deveria estar pronto e disposto a colocar sua vida em risco para proteger a vila. Ela recuou como se tivesse sido atingida. Você não entende, você é muito jovem. Crianças como você, fortes, prodígios ou não, com suas cabeças nas nuvens e cheias de sonhos. Crianças como você não entendem o que estão arriscando. E quem diz isso? Você? Daiki bufou. Claro que eu posso ser um garoto. Claro que a maioria das fatalidades entre ninjas são pirralhos jovens como eu. Mas não seja tão arrogante a ponto de pensar que só você entende e sente pena de pessoas como eu. Por alguma razão, o fato de ela agir como autoridade em tudo isso o irritou. Uma visão de um velho bondoso passou por sua cabeça, sorrindo gentilmente, rindo calorosamente de sua atitude rude e desrespeitosa, completamente aberto e acolhedor. Sua mão enrugada, quente e manchada de fígado estendida, oferecendo-lhe a chance de se tornar seu aluno, a chance de assumir o chapéu ele mesmo. Ser um ninja é suportar. E ser Hokage é ser o pilar que sustenta a vila. O maior protetor da vila, ele cuspiu. Sem dúvida você conheceu alguns que almejavam ser Hokage que morreram jovens.
Mas isso não significa porra nenhuma. Não se atreva a olhar de cima para o Hokage e para aqueles que almejam alcançar o chapéu. Ele apontou diretamente para ela, antes de se embaçar em um estalo de relâmpago e aparecer na frente dela. Eu posso garantir que seu irmãozinho, embora possa ter sido apenas um pirralho como eu, estava pronto e disposto a lutar até a morte pela vila. Ele rosnou em seu rosto. E eu não vou deixar você choramingar sobre a morte dele e insultá-lo desse jeito. E então ele deu um soco no rosto dela. O rosto de Tsunade se contorceu em torno de seu punho, e como um boneco de pano, ela foi lançada para trás, pulando a colina da cratera, quicando no chão várias vezes como uma pedra pulando sobre a água antes de aterrissar em um monte a algumas dezenas de metros de distância da cratera. Daiki saltou, aterrissando no topo da cratera com uma carranca no rosto. Alguém como você, que desistiu totalmente e se deixou levar a este ponto. Nunca poderia entender o orgulho do Hokage, ele rosnou pensando no velho, e em seu carinho quieto e sombrio pela vila, e em seus ombros altos e largos cheios de orgulho que brilhavam mesmo através de seu corpo velho e enfraquecido, e em sua graciosidade em recusar até mesmo a oferta de ter sua juventude de volta. O tipo de homem que carregou a vila em seus ombros por décadas, e permitir que ela falasse o que falou e tivesse pena de pessoas como Navaki, era permitir que ela cuspisse em tudo que o velho representava. Meu nome é Daiki Yurei, e eu sou o homem que se tornará o Hokage e carregará a vila oculta da folha em meus ombros. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.